Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham. O programa Hora Espírita acontece na Rádio Chapecó, das 7 às 8 horas da manhã, e é uma alegria imensa ter você aqui conosco no primeiro programa de 2025. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo promover uma conversa sobre temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita à luz do Espiritismo. Hoje falaremos sobre o tema Deus, nosso Pai. E para conversarmos sobre esse assunto, contamos com a presença dos amigos Fabiane. Oi, Fábio. Bom dia, Michel. Bom dia, Domingos. Bom dia ao nosso colega da técnica que nos auxilia. E um bom dia especial a todos aqueles nossos queridos companheiros de jornada aí que nos acompanham pela rádio, que nos acompanham pelas redes sociais. E o nosso amigo Domingos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Michel. Bom dia, equipe técnica da Rádio Chapecó. E obrigado a todos que se dispõem a nos ouvir. Ambos da Associação Espírita Nosso Lar de Chapecó e eu, Michel, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Lembrando que você está convidado a participar conosco, enviando sua pergunta ou a sua colaboração no chat do Facebook da Rádio Chapecó. Você também pode participar do programa através do WhatsApp 2049 1212. Também gostaríamos de lembrar que o programa conta com sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal do YouTube e perfil no Instagram. E também agora a gente tem para ouvir, no Spotify e no Deezer, onde convidamos a todos a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. A interação nos canais do YouTube e Instagram é de extrema importância para que o algoritmo que gerencia as redes sociais entenda que a mensagem é relevante e aumente o alcance das postagens. Então, sempre que você puder, faça um comentário e interaja com as publicações e vídeos. Nas redes sociais da Hora Espírita você também encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso profundo agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todos os sábados, bem como o nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Segundo o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o princípio de toda a criação. Ele é dotado de todas as perfeições, mas em resumo ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. No Espiritismo, a compreensão de Deus vem do axioma que todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente, que se evidencia pela ordem, harmonia e leis que regem o universo no micro e no macrocosmo. O melhor resumo apresentado sobre ele é o ensinado pelo Cristo, quando o chama de Pai. Então, a gente convida você a aprender conosco, refletir e aproximar-se mais um pouquinho do nosso Pai nesses minutos que você permanecerá conosco. Então, para começar, Fábio, que é Deus? Essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque se nós formos perguntar para 100 pessoas, talvez, cada uma delas vai ter uma percepção diferente, um entendimento diferente. Então, nós vamos ouvir que Deus é amor, que Deus é uma fonte de energia, que Deus é a fonte da sabedoria. Cada pessoa tem uma relação própria, às vezes muito íntima, às vezes muito distante,
com aquilo que nós denominamos Deus. Inclusive, para algumas pessoas, ele nem existe, né? Para algumas pessoas, Deus é uma criação humana, Deus é algo que surge para suprir o desespero, né, da mente humana. Mas em relação à doutrina espírita, é importante a gente salientar que Deus é um dos pilares do espiritismo. Porque não é raro sermos questionados, né, sobre isso. Mas espera aí, vocês são espíritas e vocês acreditam de fato em Deus? Sim, e muito, né? Deus é uma parte fundamental da doutrina espírita. E Kardec já tinha um entendimento de que Deus era algo que ia muito além do que nós podemos imaginar. Por isso ele não pergunta o que ou quem é Deus, né? Ele não se limita nesse sentido. E a resposta dos espíritos é exatamente isso que você leu ali na abertura, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária ou a causa primeira de todas as coisas. Então isso deixa muito claro que tudo existe porque Deus existe. Ele é a inteligência criadora. É a partir dele que tudo surge. O universo, a vida, enfim, toda a criação, ela vem de Deus. E aí a forma como cada um de nós se relaciona com ele é que é importante, né? Até que ponto, de que forma e em que momento Deus passa a fazer parte da nossa existência. Deus passa a surgir na nossa vida, no nosso coração, né, como um personagem importante da nossa própria história. Isso que a Fábio falou é muito importante, né? Porque não é uma linha reta. O nosso comportamento e a nossa postura diante de Deus é muito particular, né? E existem pessoas que desde o seu crescimento já têm esse entendimento. Outras vão encontrá-lo no percurso, né? Principalmente nas dificuldades. Que meu Deus, né? Meu Deus, se você existe, me ajuda. Então é muito particular. Mas Deus, nós estamos presos ainda na matéria e nós temos muito conceito de tempo, né? E Deus é atemporal, né? Nós criamos essa figura do velhinho, né, de barba branca, sentado num trono, porque é o que nós conseguimos conceber como sabedoria, né, como experiência. Mas Deus, ele é infinitamente superior a isso e ele foge muito da nossa compreensão, né? Porque a nossa compreensão ainda é muito limitada, né? Nós temos que ter o visual, o enxergar, para podermos conceber a existência dele. Agora que você falou na imagem do velhinho sentadinho nas nuvens, né? A nossa capacidade de abstração, ela é muito pequena. Então nós precisamos atribuir características nossas ao que não conhecemos, né? Então trazemos em algum momento uma figura semelhante à figura humana e com características humanas, né? Aquele Deus que depois acho que o Domingos traz essa informação de como ele era conhecido como um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que controla. Mas isso é nosso, né? Não é de Deus. Seguindo o assunto, Domingos, como a gente consegue então provar essa existência desse ser criador? Segundo o ensino espírita, né, a prova de que Deus existe pode ser encontrada num princípio aplicável às ciências. Não há efeito sem causa. Procuremos a causa de tudo que não é obra do homem e a razão nos responderá. Aqui na Rádio Chapecó a gente está num local com uma vista privilegiada, né? Se a gente a gente olhar para fora, nós vamos ver casas, prédios, né, ruas, obra humana. Mas e essas montanhas, essas árvores, essa fauna, ela tem origem aonde, né? Quem a criou? Tudo o que não é obra humana, né, é obra de Deus. O ser humano não teve a capacidade de construir. E nós temos esse entendimento hoje, a partir do momento que a tecnologia está tão desenvolvida, né? A gente está vendo esse telescópio, o James Webb, né?
cortando o universo e mandando imagens das mais variadas possíveis, né? Galáxias, formações, buracos negros. Precisa uma prova maior da existência de Deus, porque muitos os materialistas eles defendem que tudo é obra do acaso, né? Tudo é força mecânica. Se fosse assim, não teria que ser do universo, todas as suas galáxias e formações, a mesma característica, porque se aqui é um reflexo do universo, não teria que ser fora do nosso sistema todos os planetas terem as mesmas características. E por que eles não têm? Porque uns são gasosos, outros predomina o gás carbônico, outros estão em formação. Então a existência de Deus ela é constante, basta que a gente se dispa, né, dessa materialidade, né, que possamos enxergar esse universo com outros olhos, entendendo que a sabedoria divina, a engenharia divina, né, que concebeu o nosso sistema solar, a gente não precisa ir para muito longe no universo, falar do universo, que nós não sabemos a sua extensão, né, que os cientistas nos dizem que é infinita. Que nos concentremos aqui no nosso. Tudo o que existe aqui é matematicamente perfeito. Existe uma passagem do Chico, né, em que ele vai em desdobramento com o André Luiz e o Emmanuel, e eles começam a conversar sobre a formação do nosso sistema solar. E eles começam a informar do Chico, né? Depois de 2, 3 minutos de conversa, o Chico pede: para. Eu não tenho capacidade de entender tudo isso. Quando eu voltar para cá, depois que eu desencarnar, eu vou me aprofundar nisso. Um espírito como Chico Xavier. Então imagina nós ainda na nossa limitação. Basta, quando alguém nos fizer essa pergunta, né, como provar a existência de Deus? Olha para trás e vê a tua caminhada. Enxerga a tua vida, a vida dos que te cercam. Porque é muito mais importante do que a gente perguntar se Deus existe ou não, é a gente viver o que Jesus nos ensinou. Porque Jesus nós podemos enxergar como a materialização de Deus. Porque Jesus conseguiu, na sua caminhada, viver perfeitamente em harmonia com as leis divinas. Então, quando se pede, me prova a existência de Deus, olhamos Jesus, é a sua materialização. Se a gente for analisar tudo que o ser humano já criou, né, em termos de ciência, em termos de tecnologia, toda a criação humana, tudo que a inteligência humana permitiu que fosse criado, a gente percebe que o ser humano ele não consegue criar a vida, de nenhuma forma, né? Mas faz o famoso, o antigo bebê de proveta, né? A fertilização in vitro, você cria uma criança ali. Não, você cria a partir de algo que já existe, né? Você cria uma planta no laboratório, você cria a partir de uma célula que já existe, né? Mas a capacidade de efetivamente criar vida, o ser humano não tem, porque a vida vem de Deus. E quando a gente observa também o próprio corpo humano, eu sempre falo que não existe prova maior da existência de Deus do que o próprio corpo humano. A forma como tudo se organiza, como tudo está perfeitamente encadeado no nosso organismo, no meu entendimento é a prova maior. Não existe outra explicação para uma criação tão perfeita, né? E quando a gente observa tudo isso que o Domingos falou, quando a gente vai estudar a vida humana em detalhes, quando a gente observa a forma como tudo é equilibrado na Terra e no espaço, difícil é provar que Deus não existe. Eu estava pensando, ninguém acorda preocupado se o sol não vai aparecer, né? Nem se não vai ter estação A ou B, ou se vai ficar de noite, né? E aqui não, tudo que é criado pelo homem, a gente precisa ter reparo, né? Ou alguém está observando e ali não, né? Exatamente. Tudo vai funcionando, então a gente vê que há um ser que está acima disso tudo, né? Fábio, para a gente continuar então, quais seriam os atributos da divindade? O Livro dos Espíritos nos fala então que o Ser Supremo, né? Ele é rico em atributos que o tornam ímpar no universo. Então, o primeiro desses atributos é que Deus é eterno, ou seja, ele existe de toda a eternidade. Deus sempre existiu, né? Ele não teve um princípio e ele também não terá um fim.
também nos diz que ele é imutável, ou seja, ontem, hoje e amanhã, ele sempre será o mesmo. Ele não se altera, ele não se transforma. Deus é Deus, simples assim. Também é dito que ele é soberanamente bom e justo, né? E eu sempre falo que a gente tem aquele pensamento, as pessoas de um modo geral têm aquele pensamento assim, quando eu desencarnar, eu vou me deparar com todos os meus erros diante de Deus, né? Então ele vai me dizer, olha, você faz isso aqui. Puxar uma lista, né? Não, Deus é soberanamente bom e justo. Então o que acontece? Ele nos acolhe, nos perdoa e diz, meu filho, vai te virar com a tua consciência, né? Que essa que é o teu grande problema. Então, a bondade e a justiça também são atributos divinos. Ele é infinitamente misericordioso. E a prova da sua misericórdia é exatamente o fato de que estamos aqui, né? Porque, embora nós sejamos falhos e tenhamos essa característica de errar muito, de cometer equívocos, nós sempre recebemos uma nova oportunidade, né? Não sabemos quantas vidas já vivemos, não sabemos quantas viveremos, mas certamente todas elas foram marcadas por situações que não foram tão positivas. E, no entanto, Deus, na sua misericórdia, nos permitiu retornar, nos permitiu reparar, né? Como um pai amoroso e bom. E isso é prova da sua misericórdia, né? Também diz o livro dos Espíritos que ele é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele sempre está. Ele sempre sabe, ele sempre entende. E às vezes a gente não consegue se dar conta do quanto isso é maravilhoso. Eu tenho alguém que me ampara e que me protege, e eu nem preciso dizer nada, porque ele sabe, porque ele está. Eu não preciso pedir a presença de Deus, porque ele está o tempo todo, em todos os lugares, né? E também, na visão espírita, e a partir de todos esses atributos, ele é a perfeição, né? Deus é perfeito. E aí é importante também a gente salientar sobre essa questão dos atributos, especialmente da perfeição, que Deus criou o homem à sua imagem e perfeição. Ou seja, ele criou algo bom a partir de si. Mas quando a gente fala que o ser humano busca também a perfeição, essa não é a perfeição divina, né? É a perfeição destinada às criaturas e não ao Criador. Nós nunca vamos ter condições de alcançar, né, essa perfeição divina. A gente consegue a busca do nosso progresso, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa limitação, daquilo que é o nosso melhor. Mas não é a perfeição de Deus. No capítulo 2 do livro A Gênese, essa questão da onipresença, que é uma coisa confusa para nós, né? Ele dá um exemplo falando assim como o espírito consegue perceber tudo que acontece no corpo, assim Deus também faz com a sua criação, né? Ele faz essa analogia, né? Que acho que é um pouquinho que a gente consegue entender, né? Hoje a gente tem um sistema de vídeo monitoramento que consegue ver a tua casa, né? Tu acessa teu celular e tu consegue. Deus já é uma coisa muito mais avançada que isso, né? E a gente tem que fazer muito esforço para não receber o auxílio dele, o amparo dele. A gente tem que fazer um esforço para ficar longe dele, porque ele sempre está à nossa volta. É muito acessível, né? Basta que a gente permita, né, essa acessibilidade. E mesmo esses que contrariam, porque uma coisa é a pessoa dizer eu não acredito, a outra é dizer Deus não existe. Existe uma diferença, sim, abissal entre esses dois conceitos. Mas em algum momento da tua vida, por mais que tu possa refutar esse entendimento, ele vai se fazer presente porque tu vai sentir, né? Dizem que é quando tem turbulência no avião. Todo mundo... meu Deus. Não tem como escapar. E essa questão da onipresença também é aquilo que Jesus dizia, né? Nenhuma folha cai sem que meu Pai o saiba, sem que meu Pai o permita. Basta a gente ficar disponível, né? E aí atento também, porque muitas vezes os sinais vão vir das situações mais inusitadas. Às vezes da pessoa que a gente menos considera, vai ser ela que vai trazer a palavra, às vezes que a gente precisa, né? Às vezes você, por acaso, né?
acessou esse programa hoje para escutar um pouquinho, quem sabe para relembrar alguma coisa que estava esquecendo, né? Ou um jornal, uma música, né? Os acessos são os mais diversos, basta a gente estar atento também, né? Aos sinais que Deus vai nos dar, né? Quando a gente pedir alguma coisa para Ele, vai obter uma resposta, né? Seja de uma coisa ou de outra. Aqui, a gente, via de regra, tu é muito imediatista, né? A gente tem uma necessidade, uma dificuldade, e tu faz esse apelo, eu acredito que a coisa... Mas existem diversos caminhos, né? Que essa ajuda vai chegar até a gente. Não é, eu preciso de tal coisa, ela vai se materializar. Não. Existem todos esses atalhos, né? E da forma que isso tem que chegar para a gente, geralmente não é da maneira que a gente quer. É sim da maneira que a gente precisa que aquela determinada situação seja esclarecida, né? Que aquela determinada ajuda venha. Mas aí é um atributo que a gente tem que ir desenvolvendo, que é a paciência, né? O Chico certa vez perguntou para o Bassanufo, né? Qual é a virtude mais difícil para o ser humano angariar? Ele disse, a paciência. A gente tem que ter paciência, calma, a coisa vai acontecer, mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E essa questão de não reconhecer Deus, se a gente for analisar a história das pessoas que vivem essa situação, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Deus exista, né? Normalmente está relacionada com alguma forma de sofrimento. Eu tive um problema grave, eu tive um problema sério, se Deus existisse, isso não teria acontecido. É exatamente porque as pessoas não têm percepção do que é Deus. Que é Deus, né? As pessoas esquecem que nós somos criaturas endividadas por escolhas mal feitas em relação ao nosso livre-arbítrio e que temos que prestar conta exatamente porque Deus é justo, né? É um dos seus atributos. Então, o natural do ser humano é isso que vocês falavam há pouco. Eu quero algo e se isso não se concretiza, então ou Deus é mau, ou ele não me vê, ou ele não existe. Então, é uma limitação que o ser humano ainda tem de se posicionar diante das situações adversas que lhe acontecem, buscando alguém para culpar, buscando alguém, não, isso aí aconteceu porque Deus me abandonou, né? Mas Deus não abandona ninguém, Ele é um pai amoroso e justo. Dá para ver pelo desenvolvimento de uma criança, né? Por mais que o pai queira que ela se desenvolva, ela aos pouquinhos vai dando. Então, ela aprende a rolar, depois ela aprende a começar a se arrastar, daí ela engatinha, aí ela caminha. Se você apurar qualquer uma dessas fases ou quiser intervir, vai demorar mais, né? Então Deus também faz assim conosco, né? Aos pouquinhos ele vai deixando, ele vai vendo, né? Ele dá a liberdade para a gente tomar algumas atitudes, vai tentando nos auxiliar ali em algum ponto. Então é uma caminhada bem interessante que, se a gente estiver atento, a gente sempre vai ver os sinais, né, da mão divina ali, né? Num amigo, num companheiro, às vezes alguém que te deu um puxão de orelha um dia, alguém diz, olha, vamos acalmar, né? Uma mensagem que veio um dia que a gente estava na tristeza. Então tudo isso são sinais assim que a gente às vezes não nota porque é tão natural, porque Deus não assina suas obras, né? Ele não diz não aqui, ó, feito por Deus. Não tem isso, né? Ele é muito natural assim. Então às vezes a gente parece que a vida tá no flow, né? A gente fala, né, que tá tudo se encaixando porque Deus tá ali agindo junto contigo, né? E o acaso se chama Deus também, né? O Chico Xavier falava que acaso não existe, que o acaso é um esforço gigantesco da espiritualidade para colocar as coisas na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, né? Acontecer como precisa. E aí a gente olha, quem é que está determinando que esses espíritos todos estejam trabalhando a nosso favor? É Deus. Vou dar um bom dia para nossa audiência, a Gilci, a Marisa, o Silvio, a Sônia, a Sarajane, a Mona Lisa, nossa amiga de bancada, a Marineiva, minha mãe, a Mônica, o Jandira, o José, o Marcos, a Ivanete, a Elizabeth, a Salete, o Idacir, a Lia, nossa companheira também de bancada, a Idacir Andrigue e o Simo Pan. Muito obrigado, amigos, pela colaboração. A gente se sente o coração aquecido aqui de vocês estarem nos acompanhando e interagindo conosco. Para nós darmos continuidade, Domingos. Deus nos castiga? Não, porque Deus não se ofende. Como a Fábio falou. Simples, né? Como a Fábio já tinha falado, né? Deus é misericórdia infinita. Então, Ele não nos castiga, né? Se nós pegarmos todas as obras espíritas, todas não, né? Qualquer obra que tu leia, tu vai enxergar ali que nós somos os responsáveis pelo que nos acontece, né? Então, o que nós chamamos de castigo
são reflexos do nosso procedimento, né? Deus, pelo contrário, né? Ele vem em nosso socorro, porque nós somos muito teimosos, né? Nós temos essa dificuldade de muitas vezes parar, né? Refletir, analisar até onde essa responsabilidade do que está acontecendo é minha. E na maioria das vezes é 100%, porque as escolhas são nossas, né? Por isso ele nos deu o livre-arbítrio. Olha, tu tem um ensinamento e tem um livre-arbítrio. Decida o que tu quer fazer, né? Qual é a melhor escolha? A consciência, né, Domingos? É, isso que a Fábio já falou, né? Do nosso grande juiz no plano espiritual, quando a gente encerrar a nossa passagem nessa existência, não vai ser Deus lá, não vai ter uma pastinha lá, dia tal tu fez isto. Não, é a nossa própria consciência, né? Os arrependimentos que vão vir, porque a gente sabe que no plano espiritual a nossa visão é outra, né? Ela se abre e a gente vai olhar para trás, puxa vida, né? Como eu fui bobo, né? Deixar de me relacionar com aquela pessoa porque um dia ela fez isso, ou falou sem querer, ou ela estava com algum problema, ou isso ou aquilo. Então, Deus não se ofende nunca, né? Tanto é que se ele se ofendesse, ele não nos permitiria as reencarnações. A gente já está relegado lá, ó, tu errou lá, tu falhou, agora tu vai ficar aí até o juízo final, né? E aí tu vai prestar contas? Não, ele não se ofende. Uma das provas, né? E quando a gente se aprofunda um pouco no estudo da doutrina espírita, tu começa a ter, né, o contato com esses pilares em que a doutrina está edificada, né, lei de causa e efeito, reencarnação, existência de Deus, tu vai ver a perfeição dele em relação e o amor dele em relação a cada um de nós, né? Porque ele nos permite voltar e reparar. Não conseguiu nessa existência, às vezes a gente precisa de 2, 3, 4, 5 para começar a se preparar para reparar o que a gente já fez de delito, né, já cometeu de erros. Ele é amor infinito. Imagine uma mãe com seu filho. Olha a paciência, o carinho, né? Não faz assim, a criança vai e faz, ela volta e ensina. Não faz assim, volta. É assim que Deus, a relação dele conosco, né? Então não se ofende nunca por isso, né? Porque ele conhece as nossas limitações, né? Imagina a gente cobrar do nosso filho que está no 2º, 3º ano de escola, que resolva uma equação que tu vai aprender numa faculdade. É mais ou menos uma analogia nesse sentido, né? Então, e como tu já tinha falado, ele conhece as nossas limitações, né? É a paciência em pessoa, não? A natureza não dá saltos, né? É todo um processo de aprendizado. Então ele nunca vai se ofender, né? E nunca vai nos castigar por isso, porque ele é amor, justiça e bondade infinitos. E essa ideia do Deus que castiga é aquilo que a gente falava no início. Como ele é uma abstração e nós não conseguimos compreendê-lo, então atribuímos a ele características que nos são próprias. Quem é que castiga de fato? É o ser humano. Quem é que tem, às vezes, prazer em castigar o outro? É o ser humano, né? Então, Deus não faz isso, é como você falou, ele é a perfeição. Mas se a gente for analisar a história da humanidade, o contexto, né, a forma como o ser humano já se portou e ainda se porta com tudo que sabe, mas imagina em tempos onde a ignorância era muito maior, não havia outra possibilidade. Ou você impunha controle através do medo, ou a selvageria ia tomar conta. Então, o que acontecia? A ideia de um Deus que pune, de um Deus que castiga, ela servia como meio de controle, porque aí as pessoas, como elas não tinham ainda um desenvolvimento, digamos assim, moral e espiritual, para agir corretamente por princípio, elas agiam corretamente por medo. Eu não deixava de matar o Domingos porque eu gosto dele, porque eu respeito a vida dele. Eu não matava ele porque eu tinha medo do castigo divino. Isso é inferno. Exato, e do castigo eterno, né, das penas eternas. Então, era assim que funcionava. E agora que você falava dessa questão dos pais ali, eu lembrei de uma história que eu ouvi há algum tempo, de um espírito que reencarnou, né, numa determinada família, e ali ele teve uma filha. E essa filha, no início, eles tinham alguma dificuldade, mas foram se ajustando, tiveram uma relação bonita, de amor, de cuidado, de respeito. E aí esse homem desencarnou, já com uma certa idade,
E como ele tinha já muitos méritos lá no plano espiritual, ele ficou acompanhando a vida da filha. E lá no plano espiritual, ele tentava protegê-la, ele ficava feliz com cada conquista dela, ele se alegrava, né, com tudo que acontecia de positivo naquela existência dela, até que a existência dela também se encerrou e eles conseguiram se reencontrar no plano espiritual. E ele narrava, então, a alegria que ele sentiu de rever aquele espírito, de estar com ela novamente, né? Em nome daquele amor que os uniu durante toda aquela existência. E aí, depois que eles haviam se reencontrado e tudo, o mentor dele, né, foi ter com eles e disse, olha, essa tua filha aqui, ela é um espírito que vem com você já há muitas vidas. E vocês já tiveram dificuldades graves em muitas vidas. Por 2 vezes você a matou, e nas 2 últimas ela matou você. E aí ele falava assim, e o que é isso diante de tanto amor que foi construído? Né? Então, quem poderia criar algo mais perfeito do que isso? Colocar 2 inimigos reencarnando no mesmo lar, obrigados a acolher o outro, a prover cuidado, atenção, carinho, né? Isso apaga tudo. De onde que um ser humano ia ter uma ideia dessa? E a gente tem que ter esse cuidado também de não se achar coitadinho, né? Que todos nós somos plenamente capazes, tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente é plenamente capaz de lidar. Só que a gente se coloca numa posição tão de coitadinho, de tão para trás, que a gente não se vê capaz dessas situações. Daí a gente fica dizendo, porque Deus não me ajuda. Porque tal pessoa não faz tal coisa. Não, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida, né? Se a gente já é adulto, a gente tem que assumir a nossa posição de adulto e dizer, não, olha aqui, daqui para frente eu vou fazer de determinada forma. Por quê? Porque se está acontecendo alguma coisa, a gente é plenamente possível a gente lidar com isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, e respirar fundo às vezes. Por isso que o Santo Agostinho pediu pra gente refletir todo dia, porque às vezes a gente, diminuindo as coisas pro dia a dia, a gente consegue lidar mais fácil, né? A gente não é muito, às vezes a gente não é capaz de lidar 5 anos, 10 anos pra frente. Mas o hoje a gente é capaz de dizer, não, eu não vou responder meu companheiro ali, eu não vou entrar nessa briga, porque essas situações elas vão se resolver no dia a dia. Não, é um passinho de cada vez. A gente não dá um salto, não é porque hoje a gente descobriu que Deus é perfeito que amanhã a nossa vida melhora, né, 100%. Então, acho que a gente tem que valorizar esses passinhos, né? Às vezes pequeninos, de convívio, principalmente com os nossos familiares, né? A gente não ser o fator de desequilíbrio na nossa família já é um grande passo, né? Porque às vezes quantas vezes a gente já tumultuou, já criou intriga, já criou problema. No nosso trabalho eu sou o que espicaça, que faz piadinha, que cutuca o outro. Será que eu não posso fazer diferente? Né? Porque não adianta se eu jogar uma bola amarela na parede, a força que eu jogar nela, ela volta. E é assim que é a lei de causa e efeito. Não tem como a gente fugir dela. Ela é inescapável, porque é um aprendizado necessário para a gente parar de se maltratar uns aos outros. Né? Então, se olhar para a história, poxa, quantos impérios enormes dominaram o mundo e hoje caíram, não são nada. Né? E aí Deus, quando Jesus vem para a Terra, né, o que ele faz? Ele castiga a gente de alguma forma? O que ele faz? Ele não serve a gente, não fica do nosso lado, não convive conosco para nos ensinar no dia a dia. Então, veja como as coisas são distantes, né? Então a gente tem que pegar esse exemplo, como o Domingos falou lá no início. Poxa, eu não consigo entender esse Deus, então se foca em Jesus, né? Vai lá, lê o Novo Testamento, lê as obras espíritas, que é um resumo melhor, né, dessa situação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem tanta coisa boa pra gente ler. Lê todo dia um pouquinho, né? Uma página, 2 páginas, pega esse hábito, né? Fala com Deus todo dia, né? Fala tuas angústias para ele. Às vezes, eu não quero dividir com ninguém, então fala com ele. Senta lá no teu quarto, fala com ele em silêncio. E com certeza ele vai nos auxiliando, né? Vai dando essa força para a gente conseguir. E a gente volta para essa analogia do Domingos, né? Se nós que somos pais e mães e somos falhos, somos imperfeitos, jamais negamos auxílio aos nossos filhos, imagina Deus porque é perfeito. O auxílio nunca falha. Fábio, então Deus criou de alguma forma o mal? Então, o Kardec nos esclarece lá na Gênese, no capítulo 3, o mal tem a sua origem nos vícios e paixões humanas, cujas raízes se encontram no instinto de conservação, fortemente presente nos animais e nos seres primitivos, mas que vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve e domina a matéria. Então, se a gente parte do princípio dos atributos, que Deus é perfeito,
e que Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode ter criado o mal, né? Deus criou o homem, e aí o mal, ele surge com a criação humana, né? Tudo que Deus cria é perfeito, tudo que Deus cria é bom, e Deus nos criou também para seguir as suas leis, de tal forma que ele coloca as suas leis na nossa consciência. É por isso que nós sempre sabemos quando estamos agindo corretamente ou não, porque a nossa consciência nos informa disso, né? Mas em algum momento nós decidimos, sim, nós decidimos, e aí a gente tem que lembrar aquela questão do Kardec, que não há arrastamento, né? Eu posso ser convidado a praticar o mal, eu posso ter alguém, um obsessor, um inimigo do passado, me sugerindo que eu pratique o mal, mas se eu optar por isso, a decisão é unicamente minha. Eu não posso ser arrastado à prática do mal. Então, em algum momento, nós decidimos nos afastar da lei de Deus, decidimos deixar de seguir a lei de Deus, e a partir disso o mal nos acompanha, né? Ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa sociedade, ele faz parte da Terra, né? Enquanto o planeta em processo aí de evolução também, o mal nos acompanha e ainda predomina, né? Mas ele não é uma criação de Deus, porque ele nos criou como ele, a sua imagem e semelhança, e não há mal em Deus. Então, o homem é que é responsável, sim, por essa criação. Quando a gente está em erro, a gente está em sofrimento, né? É doído, né? Quando a gente erra, aquela dor vem na nossa, né? Mas dia menos dia, a consciência nossa nos chama, né? E aí muitas vezes a gente adota isso, né? E não, isso aqui sou eu assim mesmo, e aí a gente desiste da gente mesmo, né? Desde a gente perdeu a reencarnação ali, né? Porque a gente assumiu uma posição que não é mais nossa, né? E você veja que assim, ó, o mal ele tem origem nos vícios, né? A gente não nasceu com o mal instalado como se fosse um software, né? Isso. Um programa que já veio com a gente. O mal ele vem a partir desses hábitos nocivos. Então, quando eu tenho que conviver com alguma coisa que não é da minha natureza, o sofrimento vem. Porque aquilo não é meu, aquilo não é natural. Então, existe naturalmente uma luta da minha consciência. Espera aí, por que você está fazendo isso se você não foi criado para isso? Se você não foi destinado ao mal, você foi destinado à prática do bem, à prática do amor, da caridade, do progresso, de tudo que é bom, belo e justo que vem de Deus, né? E aí o conflito, né? E aí o mal, aí o adoecimento. Por isso que as pessoas têm uma ilusão, e a gente ouve muitas vezes esse questionamento, como a gente falava antes ali do sofrimento de um modo geral, né? Por que Deus permite o mal? Como instrumento de aprendizado. Mas não se iluda acreditando que as pessoas que optam por viver no mal, porque sim, isso é uma escolha, elas vivem bem. Não. Mas a pessoa tem dinheiro, ela tem conforto, ela tem uma vida boa. Ela tem uma vida material boa. Isso é muito diferente de ter uma vida boa. Essa é uma ilusão muito grande que as pessoas têm. Que se a pessoa materialmente ela conseguiu alguma coisa fazendo mal para o outro, aquela vida é boa. Não. O conflito que existe na consciência dela seguramente se sobrepõe a isso, né? Por isso que a gente vê muitas situações da pessoa que ela aparentemente tem uma vida boa, mesmo prejudicando o outro. Materialmente ela tem uma vida boa, mas ela é uma pessoa que adoece, que tem vícios, que tem problemas familiares. Por quê? Porque viver no mal não é natural, né? Não faz sentido para o ser humano e para a sua consciência. E o ser humano, ele criou toda uma alegoria para terceirizar e justificar o mal que ele pratica, né? Entidades, né? Deu a essas entidades nomes, né? E culpava elas pelo seu procedimento, quando o que na verdade é a sua tendência, ainda são as tendências, né? Como a Fábio bem falou, a nossa primitividade ainda tem em nós essas tendências muito fortes da prática do mal e reflete nesses vícios, né? Isso que a Fábio falou é muito interessante, né? O que é ter uma vida boa, né? Tua vida material. Mas ela é muito limitada, ela pode ser boa ou aparentemente boa para os outros, né? Mas e os conflitos da tua consciência,
que te fez chegar naquela condição? Por quantas pessoas tu prejudicou? Quantas pessoas hoje... o André Luiz teve vergonha de visitar um amigo do pai dele, né? Que trabalhava numa zona de socorro, porque eles prejudicaram aquele homem enquanto ele estava encarnado. Ele perdeu casa, perdeu família, teve muita dificuldade, né? Por uma cobrança de uma dívida que não poderia ter sido feita, ou poderia ter sido feita de outra maneira, em nome do quê? Dessa materialidade. E o relato do André assim, é tão bonito que a gente se enxerga no lugar dele, né? Puxa vida, né? Será que se eu tivesse no lugar dele, tendo o entendimento que ele tinha na época, eu não faria a mesma coisa? Então são essas tendências, né? E o ser humano criou tudo isso. Se nós formos ver, podemos citar um pequeno exemplo, né? Existem fotos em 1945, quando os judeus foram libertados dos campos de concentração. Você não pode admitir que uma pessoa naquela condição tenha sido tratada por um outro ser humano. A perversidade, né? Pessoas que saíram de lá com 20 quilos, 25 quilos, homens, mulheres, adultos, né? Naquela condição, né? Os extermínios em massa. Isso não é natural do homem. Não é natural da criatura que Deus criou, né? Porque em todos nós habita a centelha de Deus, que é amor, né? Que é perdão, que é misericórdia. Então, nós somos ainda frutos dessa má tendência, né? E toda essa alegoria que foi criada foi para justificar, né? Ou jogar, não, eu fiz isso porque um espírito malfeitor me... Não, a tua afinidade com ele pode... Já começa aí, né? Por que tu deixou ele chegar perto de ti? Exatamente. E aí, isso que tu falou da leitura, né? Nós dedicamos durante o dia 8, 9 horas para o trabalho. Mais 1 hora para isso, mais 1 hora para aquilo. É importante que de manhã, principalmente, né, quando a gente vai sair para enfrentar os nossos compromissos, pega um pouquinho e lê só um trechinho do Evangelho, deixa o Evangelho aberto ali. Antes de sair, dá uma lidinha, né? Aquilo vai te enriquecer de uma maneira tão grande que as dificuldades que elas aparecerem, né, a gente vai conseguir encarar de outra maneira, enxergar de outra maneira, né? E você não consegue esconder o mal, nunca, né? Quando a gente trabalha, especialmente quem trabalha com o trabalho mediúnico ali nas casas espíritas, e a gente recebe esses irmãos que vêm para socorrer, para receber socorro nas casas, a gente percebe ali o sofrimento, né? O quanto dói nessas pessoas o fato de terem ido pelo caminho do mal. Quanto custa isso? A pessoa desencarnou e às vezes fica séculos aí, né, sem conseguir se reencontrar, sem conseguir um amparo, porque a sua consciência não permite. A sua consciência lhe impõe o sofrimento idêntico ao que ele impôs ao outro, né? Então, o mal, ele é humano e ele é sempre a pior escolha. E a desesperança, né, que você vê assim, né? Então, um outro cuidado, assim, quando vocês falando assim, me veio, é a gente ter o cuidado de se comparar ao outro, né? Porque não quer dizer que hoje, se eu tivesse R$1 milhão na conta, minha vida seria melhor. Ou se eu tivesse uma mansão, ou se meus filhos tivessem a melhor profissão que eu imaginei para eles. Que a gente não sabe cada um, a caminhada que precisa. Então, às vezes, a gente tem muito dinheiro, às vezes é um motivo de tropeço, né? A gente vai reforçar o orgulho, o egoísmo, a gente vai se tornar uma pessoa pior. Então, às vezes, aquelas necessidades que hoje nos habitam, né? Ou o convívio que a gente tem com aquelas pessoas, são que vão forjar uma melhor vida para nós para frente. Então, como a gente só consegue ver o imediato, às vezes a gente sempre está desgostoso, né? E essa comparação vai nos empobrecendo, porque a gente vai ficando amargo, a gente vai ficando azedo com o outro, né? Sempre colocando a culpa, porque a minha condição social, porque o governo, porque não sei o quê. Sempre é o outro, né? O motivo das coisas. E o Espiritismo nos chama muito a nossa responsabilidade. Diz, não, espera aqui, o que eu posso fazer hoje para me melhorar? O que eu posso fazer hoje para dar um novo começo? Então, acho que isso que a gente tem que se focar, porque a gente não está... O macro é de Deus, né? A gente está só no micro da nossa atitude, da nossa conduta. Então, a gente se focar nisso, a gente nos ajuda a dar um respiro e se sentir melhor nessa interação, né, com os demais. E essa condição que a gente estava falando, né, de toda essa importância para o status, né, para a materialidade. Tem uma historinha do Chico, né, que viu um homem, estava com os amigos, viu um homem revirando lata de lixo, aí deixou os amigos, foi lá conversar com ele, ficou lá 15, 20 minutos conversando com ele, dando risada, e aí quando voltou, o Chico pediu desculpa, né, me desculpa, né, ter deixado vocês aqui, mas é que eu não sei quando eu vou poder encontrar aquele espírito novamente, porque é um espírito muito elevado,
que tinha pedido para passar por aquela prova, né? Que ele ainda sentia um pouco de apego à materialidade. E aí ele veio naquela condição, estava lá, ele feliz da vida. Vivendo a vida dele. Exatamente, né? Então, que isso sirva assim de uma maneira da gente comparar, né? Que a nossa existência, o que a gente pode entender por vida boa, né? E tiver enraizada no mal que eu por acaso tenha praticado, eu posso viver todo esse conforto, né, aparente aqui. Isso que a Fábio falou dos espíritos em sessões mediúnicas, o que tu vê são os arrependimentos, né, de não ter feito diferente. E aí o que Jesus veio trazer, né? Ele veio reforçar a lei, mas no sentido de que Deus é amor, né? Ele vem nos trazer um Deus de perdão, né? Um Deus de amor, de compreensão, e principalmente que os grandes responsáveis pelo que iria nos acontecer de bom ou de mal, né? Os reflexos disso eram o nosso comportamento, mas que Deus estava sempre disponível, né? Era um Deus amoroso, um Deus que acolhe, um Deus que abraça, um Deus que ajuda. Tem uma frase que diz, né? Enquanto o aluno faz a prova, o professor está em silêncio, né? Ele veio trazer esse entendimento, olha, está aqui a caminhada, né? O nosso proceder tem que ser harmônico com os ensinamentos que eu estou trazendo, né? Perdão, da benevolência, da compreensão, da humildade, mas cabe a cada um a sua parte de cooperação. Deus vai te dar todo o suporte, mas a tua caminhada é livre, né? Veio, e principalmente, né, nos trazer esse entendimento do livre-arbítrio, né? Que Deus é tão soberanamente justo e Ele nos ama tanto que Ele nos dá o poder de escolha, né? Olha, vocês só vão aprender errando, a gente só aprende errando, né? Mas que isso não fique te martelando na consciência, tu volta e repara. A humildade, a simplicidade de enxergar as coisas, né? Para que tu possa compreender e crescer. Porque Deus não quer que ninguém fique num sofrimento eterno. O amor dele não permite isso. E foi isso que Jesus veio trazer, né? Esse Deus compreensivo, esse Deus amoroso. Imagina na época de Jesus, né? Que Moisés, se eu não me engano, foram 1.200 anos antes de Jesus. Imagina como é que era aquela sociedade para Moisés ter que descer com aqueles mandamentos, né? A bagunça que era aquilo, né? Não roubar, tinha que respeitar pai e mãe, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Imagina a esculhambação que era aquela sociedade, né? E Jesus veio reforçar aqueles mandamentos, mas de uma maneira amorosa. Olha, a gente não precisa, né? O cara vai lá e te dá um soco, tu vai lá e dá dois. Não tem isso do olho por olho, dente por dente, né? Não era necessária a brutalidade, né? Exatamente. E talvez, isso é uma opinião pessoal, talvez essa seja uma das maiores contribuições de Jesus, o maior presente de amor que Ele deu para a humanidade, é deixar claro que nós temos um Pai amoroso e perfeito e que habita o nosso coração, né? Não estamos sozinhos. E Ele escolheu pessoas normais, né? Comuns, né? Não era nenhuma sumidade intelectual da época que estava ao redor dele, né? Nem as pessoas que estavam seguindo ele também eram super poderosas. Uma que outra, né? Tinha um certo destaque na sociedade, né? Porque geralmente a pessoa que é muito abastada, é muito, muito acima dos outros, ela já se sente superior, que os outros não vão acrescentar em nada para ela, né? E aí isso é um grande erro nosso, né? Achar que ninguém pode te ensinar nada. Todo mundo está nos ensinando, né? A criança está ensinando a gente, o idoso está ensinando, então a gente está aberto para isso. Acho que isso também Jesus, né? Esse convívio que ele tinha, né? No dia a dia, né? No cotidiano, né? Que Deus está ali nesses pequenos atos, né? É nisso que a gente vai se modificando, né? Nessa bondade, às vezes a gente vê alguém fazendo, ou naquela indignação que nos cria, ele nos impulsiona a fazer algo diferente daquilo, né? Às vezes num vídeo, alguma coisa. Acho que é isso que nos impulsiona. Nós estamos chegando ao final do nosso trabalho, então a gente queria pedir licença aos nossos ouvintes para agradecer novamente as pessoas que nos auxiliam a manter esse programa no ar e, em especial, o nosso patrocinador Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação.
Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Agradecendo novamente nossos ouvintes, a Patrícia, a Sandra, o Santo, a Rose, a Marinês, a Altina, o Lucas Venâncio, está todo sábado aí conosco, a Leonora. Muito obrigado pelos comentários. Fábio, o que Deus espera então de nós? Nós podemos mudar um pouquinho essa pergunta. O que é que nós esperamos dos nossos filhos, né? Quando nós criamos uma vida, aquela vida que Deus nos deu ali como compromisso, nós queremos o melhor para aquele filho, né? Nós queremos que ele cresça, que ele se torne um ser humano bom, nós queremos que ele evolua, que ele progrida e nós queremos que ele seja feliz, né? Então, se nós que somos pais comuns, normais, temos essa aspiração, a de Deus não vai muito longe. E aí é algo muito importante a gente saber, deixar claro que Deus deseja sim que a gente viva através do amor, que a gente progrida, que a gente se transforme, que a gente se aproxime dele, mas Deus não deseja o nosso sofrimento, de modo algum. As pessoas às vezes nos trazem essa questão, né? Essa confusão. Mas o Espiritismo não ensina que a gente veio ao mundo para sofrer. Não. Nós viemos ao mundo em missão de progresso, em missão de evolução, e em nenhuma obra está escrito que nós precisamos da dor para sofrer. A dor é uma opção, a outra é o amor. E Deus também funciona assim, né? Ele nos criou a todos iguais, livres e simples e ignorantes, mas com livre-arbítrio e também a sua imagem e perfeição. Então, nós podemos decidir como vai ser essa existência. Se nós vamos aprender pelo amor ou pela dor. E com certeza, Ele deseja que a gente aprenda pelo amor. É isso que a Fábio trouxe para a gente fazer essa comparação, né? Deus é nosso Pai, somos seus filhos. E nós o que esperamos dos nossos filhos, né? É essa relação direta, né? O progresso, né? A caminhada nessa sintonia, nessa harmonia, né? Porque Jesus veio nos trazer o caminho. O melhor caminho é esse, né? Ele espera que a gente viva ou leve a nossa caminhada respeitando esses ensinamentos, mas cabe a cada um, né? O livre-arbítrio nos proporciona isso. Por isso é tão importante nós nos aproximarmos disso, né? Que isso não fique no papel, porque quando a gente fala o que Deus espera de nós, é a prática também, a prática diária, né? A prática constante. Por vezes às vezes algumas pessoas vêm nos... mas como é que Deus permite aí, ó, pessoa aí jogada na rua, passando por dificuldades, olhe para aquela pessoa com outro olhar, né? As pessoas, deve estar pagando os seus, né? O julgamento, exatamente, né? Cara, o que ela está precisando de hoje é de amparo, não é de julgamento. Como nós somos bons em julgar. Né? E quem garante que aquela pessoa não é um amigo espiritual teu, já não foi um parente que tu teve uma relação muito próxima, uma pessoa que tu gostou muito em alguma existência, né? Estende a mão, não julga, né? Teve uma novela algum tempo atrás, mais de 20, 30 anos, em que geralmente aquelas novelas das 6 focavam muito na época da escravidão, né? E tinha uma fazenda, lá, o cara era muito tirano, né? O dono dos escravos, ele era de uma tirania, ele era perverso, né? Porque ele fazia com aqueles... Até que os escravos se revoltaram, né? E amarraram ele no tronco para dar para ele o castigo que ele dava para os escravos quando tentavam fugir. Quando eu assisti essa novela 30 anos atrás, foi o capítulo que eu mais esperei, porque eu queria ver o castigo, né? Aí outro dia estava passando e eu parei para ver aquela cena e eu torci para que o escravo não surrasse ele. Porque não precisa. Uma outra visão, né? Não precisa. A visão da gente muda, né? Então que a gente comece a mudar a nossa, né? E a gente vai fazendo isso a partir do momento que a gente se abre para Deus, né? Através de Jesus, né? Porque a gente não vai chegar... Quando Jesus disse, né? Ninguém chega ao Pai se não passar por mim, é pela prática que Jesus teve. A partir do momento que eu tiver essa prática, esse entendimento, né? Que eu vá me esforçando nisso, eu vou me aproximando de Deus, né? E aí a gente começa a ver essas situações com outros olhos, né? Com os olhos
de Deus, né? Com os olhos de Jesus, que nunca, né, nunca deixou de estender a mão para quem passava por essas situações. E se nós consideramos que Deus é o nosso Pai, então cada um de nós somos irmãos uns dos outros, né? Então, se a gente tratar melhor o nosso irmão, a gente constrói, né, esse paraíso na Terra, né? Então, essa caminhada é muito necessária, assim, a gente conviver melhor com o nosso familiar, criar um clima melhor lá no nosso trabalho, nas pessoas que a gente interage, né? Trazer boas notícias, né? Porque a gente é acostumado a ser bombardeado de más notícias, né? A gente compartilha até, né? Olha o acidente que aconteceu de tal coisa, olha aquilo que aconteceu. E a gente acaba vivendo esse mundo, né? Que ainda nos faz mal, né? Nos palpita o coração, nos dá um ruim. Então, a gente, às vezes, ser o semeador dessas boas sementes, né? Trazer boas coisas. Então, para nós encerrarmos domingos, a última questão. Por que Deus, então, permite esse sofrimento? Bom, os nossos sofrimentos, eles têm origem na nossa vida atual e na nossa vida pretérita, né? E os nossos sofrimentos são exatamente, como a Fábio já tinha falado, são os ensinamentos. Esses sofrimentos, eles vão vir na proporção do que eu pratiquei. São consequências, né? São consequências, né? E eles vêm para nos ensinar, né? E aquilo que a gente falou, né? Enquanto o aluno faz a prova lá, o mestre fica em silêncio, né? Eles vêm para o nosso aprendizado. E Deus não nos abandona, né? Ele está vendo ali a nossa luta, a nossa dificuldade, mas está dando todo o suporte. Mas aquilo é para o nosso bem, né? É para que a gente aprenda, olha, isso aqui eu não posso continuar, essa prática ela tem que mudar. Então é nesse sentido, né? Nenhum pai quer ver o sofrimento do filho, mas por vezes é necessário que ele, através das suas decisões, ele aprenda, a Fábio falou, ou pela dor ou pelo amor, né? A gente escolhe muito a dor, mas não é que ele vá se sentir bem com essa situação, pelo contrário, é para a nossa evolução, é para o nosso progresso. Um exemplo, eu acho bom, assim, se a gente entender a nossa vida como uma grande cirurgia, às vezes a gente tá com aquela cirurgia aberta, que é difícil, né? É arriscada, é dolorosa, mas vai nos trazer um bem, né? Então, às vezes, a dor, ela faz isso, né? Ela nos coloca em alerta, assim, nos dá aquele chacoalhão pra gente tomar uma atitude diferente. Mas ela é uma escolha, né? E as pessoas ainda têm aquela ideia de que o sofrimento é castigo divino. E não é. O sofrimento é consequência dos nossos atos, unicamente consequência dos nossos atos. Nós o geramos, como falou Domingos, ou agora, ou numa vida anterior, mas nós produzimos esse fruto que estamos colhendo. Seja ele bom ou amargo. Meus amigos, nós estamos então chegando ao final de mais um programa Hora Espírita e queremos agradecer os nossos amigos que estiveram aqui no estúdio conosco, a Fábio. Eu é que agradeço a oportunidade e tenho um lindo final de semana e um maravilhoso 2025. Nosso amigo Domingos. Obrigado, Michel, obrigado, Fábio, obrigado à Rádio Chapecó e que todos tenham, né, um final de semana aí de muita paz, de muito amor e um novo ano aí repleto de esperanças, né, confiança em Deus sempre. E que a nossa caminhada aí seja sempre de aprendizado. Então, agradecer aos nossos ouvintes queridos, que todos os sábados nos acompanham, a equipe da rádio pelo apoio. E desejamos um maravilhoso sábado a todos, uma ótima semana e até sábado que vem com mais um Hora Espírita. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita.